Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Bom, e depois de duas operações da Polícia Federal deflagradas em seguida, as ações da JBS despencam na Bolsa de São Paulo. Bolsa de Cereais de Buenos Aires eleva a expectativa da produção de soja e a de milho do país. Você vai ver que as produções e exportações de soja do Paraguai e do Brasil são recordes históricas na temporada 2016-2017. E veja ainda nesta edição a primeira estimativa da safra brasileira de laranja nessa temporada. Então, mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. O Fundo de Defesa da Citricultura divulgou na quarta-feira desta semana a primeira estimativa da safra brasileira de laranja, considerando o principal parque citrícola do país. Os números mostram que a temporada deste ano, 17-18, que entra em vigor no mês de julho, deve ficar quase 50% maior na comparação com o ciclo passado. A previsão é de que o país colha cerca de 364 milhões de caixas do fruto. Ainda nesta edição, você acompanha todos os detalhes desta primeira expectativa. Na última quarta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de oferta e demanda. Esse relatório trouxe algumas informações importantes para a temporada 16-17, também já para 17-18. Foi o primeiro levantamento para a próxima temporada. Um dos destaques que nós trazemos agora é que esse relatório não elevou apenas a expectativa de produção no Brasil e que agora, de acordo com os norte-americanos, será de 111 milhões e 600 mil toneladas para a temporada em vigor. Aumentou também a da Argentina. Aumentou em 1 milhão de toneladas entre aquilo que se previa em abril e também agora o que se prevê no mês de maio, devolvendo aos argentinos a expectativa inicial que se tinha no primeiro relatório de oferta e demanda da temporada 2016-2017. A Argentina teve sobes e desces, isso por conta de pelo menos duas situações climáticas fortes em relação à Argentina, que trouxe alagamentos e, com isso, uma ameaça de recuo na produção. Entretanto, o Departamento de Agricultura fez uma revisão dos seus dados e ficou desta maneira aqui, ó. Na temporada 15-16, os argentinos produziram 56 milhões e 800 mil toneladas. Para 16-17, em abril eram previstos 56 milhões, agora em maio sobe para 57. E como acontece sempre com a temporada 2017-2018, você vê aqui que temos 57 milhões de toneladas. Na verdade, o Departamento de Agricultura norte-americano sempre prevê no início das temporadas que a Argentina vai produzir 57 milhões de toneladas. Essa foi a previsão. Pode voltar para o estúdio, por favor? Essa foi a previsão que se teve no começo das últimas temporadas e agora com essa próxima, 57 milhões de toneladas para os argentinos. Em relação à exportação, não muda nada. Os argentinos, tanto para a safra atual quanto para a próxima, mantêm aquela situação de 9 milhões de toneladas a serem exportadas. Veja os dados, você tem aqui comigo a situação para exportação, que na temporada 15-16 foi de 9 milhões 920 mil, 16-17 deve encerrar com 9, a 17-18 também com 9 milhões de toneladas. Mas é importante lembrar que a Argentina não é um destaque na exportação de grão de soja. É um destaque na exportação de farelo e óleo. E nesses dois elementos, a Argentina é o maior exportador do mundo. Vamos ver o farelo. Farelo de soja na Argentina sobe para a temporada 2017-2018. Na verdade, vem com escala de alta. Na temporada 15-16 foram 30 milhões 330 mil toneladas de farelo exportado. Na 16-17 deve vir para 31 milhões e 600 mil. E os americanos dizem que vai subir ainda mais, para 32 milhões 330 mil toneladas a exportação de farelo da Argentina, maior exportador do mundo. Também maior exportador
exportador de óleo de soja do planeta, a Argentina deve ter uma recuperação nos seus embarques na temporada 17 e 18. Veja os dados. Para o óleo de soja, 15-16 contou com 5 milhões e 700 mil toneladas, ligeiro recuo na 16-17 para 5 milhões e 550 mil, para recuperar os patamares da 15-16, temporada 2017-2018, subindo para 5 milhões e 800 mil toneladas de óleo de soja, previsão de embarques para os argentinos. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires também elevou em 1 milhão de toneladas a expectativa da produção de soja da Argentina na atual temporada 16-17. Até a semana passada, o órgão projetava uma safra de 56 milhões e meio de toneladas. Já os números divulgados nesta última quinta-feira, dia 11 de maio, passaram para 57 milhões e meio de toneladas. E vale a gente lembrar que isso acontece mesmo com a Argentina tendo perdido 1.150.000 hectares de áreas plantadas com soja por conta das fortes chuvas que causaram alagamento e destruíram várias plantações. O que faz a Bolsa de Cereais de Buenos Aires elevar em 1 milhão de toneladas a expectativa de colheita é a produtividade média encontrada agora nos trabalhos de colheita. Algumas regiões têm registrado índice recorde, o que faz com que o país, portanto, colha uma super safra nesta temporada. Até o momento, o índice de colheita tem mostrado um rendimento de 55,66 sacas por hectare, mas essa média nacional deve cair até o final do ciclo. A Bolsa estima que ao fim da temporada, o índice de rendimento médio das lavouras de soja do país fica em 53,16 sacas por hectare. Se esse número aí for confirmado, ele vai superar o da safra 14-15, que foi de 52,83 sacas e até então o maior da história argentina. Em relação ao ritmo de colheita da soja, ela avançou bem nessa última semana, mesmo com as chuvas que foram registradas no país. Até o momento, mais de 60% da área plantada e apta a ser colhida já foi retirada dos campos. Veja comigo estes últimos números na sua tela. A área colhida até essa última quinta, dia 11, alcançava 12 milhões de hectares dos cerca de 18 milhões que estão aptos a serem colhidos, já retirando a área perdida. Isso representa 66,5% de toda a área com soja no país. O volume colhido até o momento alcança 40 milhões de toneladas, cerca de 70% dessa nova previsão de 57 milhões e meio de toneladas de soja. E olha, o Paraguai teve, nessa temporada 2016-2017, uma situação recorde. É a melhor temporada de soja do Paraguai da história, tanto na produção quanto também na exportação. Os números do Departamento de Agricultura norte-americano, inclusive, vêm em linha com os dos órgãos oficiais paraguaios, que também vinham apontando para uma produção acima de 10 milhões e 200 mil toneladas. O Departamento de Agricultura confirmou 10 milhões e 300 mil toneladas de soja produzidas no Paraguai, com o melhor nível de exportação de todos os tempos para o país vizinho. Vamos aos dados, então? Trazemos aqui primeiramente a produção. Paraguai, na 15-16, produziu 9 milhões e 200 mil toneladas, 16-17, 10 milhões e 300 mil, primeira previsão para a temporada 17-18, 9 milhões e 400 mil toneladas de soja. O Paraguai, entre os principais países produtores do mundo, o Paraguai, se considerar apenas os países comerciais, aqueles que produzem para comercializar para outros países, é o quarto maior produtor e aquele que tem o melhor aproveitamento. Frente àquilo que produz, os paraguaios, eles exportam mais de 60% ao ano a sua produção. Vamos ver os dados então. Paraguai trazendo aqui a sua exportação nas últimas 3 temporadas. Na 15-16, 5 milhões 310 mil toneladas. Essa temporada 16-17 deve fechar com 6 milhões e 300 mil toneladas, é um recorde absoluto para os paraguaios. A 17-18, primeira estimativa, chegando a 5 milhões e 500 mil toneladas de soja sendo exportadas. Olha, os números que foram apresentados durante essa semana, seja por conta do Departamento de Agricultura norte-americano, principalmente por conta do relatório de oferta e demanda, trouxeram uma marca importante para o mercado, principalmente na operação internacional.
A maior parte das situações que eram estimadas pelos operadores foram confirmadas. E agora está se buscando, dentro da Bolsa de Chicago, uma linha de atuação um pouco mais regular depois de ter esses dados anunciados nesta semana. Chicago hoje volta a apresentar uma ligeira queda, agora vem mais para o campo da estabilidade. Nós temos a posição de maio já sem negócios, já sem posição no dia de hoje. E a posição de mais curto prazo passa a ser julho. E julho também é aquela que, por enquanto, tem a maior liquidez. Vem estável com recuo de 0,02% a $9,66 por bushel. Agosto também estável com recuo de 0,02, agora 0,05 a $9,67 o bushel. Setembro já tem alguma perda, 0,10% de queda a $9,64 mais 25 por bushel são os negócios com soja em Chicago neste momento. Centros internacionais de meteorologia têm reduzido as chances de ocorrência do fenômeno climático El Niño no segundo semestre desse ano de 2017, situação que estava sendo prevista até então. Vamos saber com a Nadiara agora mais detalhes sobre essa informação, como que o clima pode se comportar daqui para frente. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na última quinta-feira saiu uma atualização muito importante dos Centros Internacionais de Previsões de Clima para os próximos meses. Grande parte dos centros internacionais estão reduzindo as chances para a ocorrência de El Niño no segundo semestre de 2017. Este gráfico aqui mostra a previsão consenso do Instituto Internacional de Pesquisas de Clima da Universidade da Colômbia. E nos últimos meses, esse gráfico estava mostrando uma grande probabilidade de ocorrência de El Niño para o segundo semestre. Só que neste mês de maio, a atualização mostra já uma redução das chances. A partir do trimestre aqui, setembro, outubro, novembro, já início da primavera, ainda há uma pequena chance maior para a ocorrência de El Niño, como mostra esses gráficos aqui, essas barras em vermelho no gráfico. No entanto, as barras em verde, que mostram neutralidade climática, já estão muito parecidas com as barras em vermelho. Por enquanto, a gente está passando por um período de aquecimento das águas do Pacífico Equatorial. Só que esse aquecimento reduziu do mês de abril para o mês de maio. E se ele continuar diminuindo ao longo dos próximos meses, essa condição de El Niño também deve reduzir ainda mais nos próximos períodos. Apesar dessa redução das chances de El Niño, as mudanças na previsão de chuva e também de temperatura mudaram um pouco. Ainda teremos as condições de um inverno mais úmido sobre o centro-sul do país e também com ondas de frio menos frequentes em relação ao ano passado. Por enquanto, para o mês de junho, são esperadas chuvas acima da média para esta área azul do mapa, que cobre boa parte da região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e redução das chuvas sobre o norte do país e também chuvas abaixo da média em partes aqui do litoral do Brasil, do Nordeste. Principalmente esta faixa leste aqui do Nordeste recebe muita chuva nesta época do ano. Então, apesar desse desvio negativo das chuvas que está previsto para o mês de junho, não significa que o tempo vai ficar completamente seco. A chuva deve ocorrer, só que de uma forma um pouco mais irregular. E aqui sobre o interior do país, como é normal para a época do ano, a previsão é de tempo seco, então não tem expectativa nem para chuva abaixo e nem acima da média. Para o mês de julho, a expectativa é que a chuva fique acima da média em boa parte do centro-sul do Brasil. Especialmente aqui entre o norte, gaúcho, São Paulo e Mato Grosso do Sul, são esperados os desvios maiores de chuva para a época do ano. A chuva segue abaixo da média no extremo norte do país e também em áreas litorâneas do Nordeste. E a condição não muda muito até o mês de agosto. O mês de agosto vai ser marcado ainda por chuvas acima da média nesta área azul do mapa e também por chuvas abaixo da média entre o extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. Quanto às temperaturas, há previsão para ocorrências de ondas de frio sobre o centro-sul do país, como é normal para o inverno, só que essas ondas de frio não serão tão frequentes e duradouras como no último ano. No entanto, não dá para descartar a ocorrência de frio extremo. Isso pode ocorrer sim ao longo dos próximos meses. Para a primavera, que é o período do início do plantio de grãos da safra de verão,
Por enquanto, o que a gente pode dizer é que o retorno da chuva será um pouco mais irregular para o interior do sudeste e do centro-oeste, especialmente para setembro e outubro. Isso porque as frentes frias devem se comportar de forma mais costeiras. Elas não conseguirão se conectar com tanta frequência à umidade da Amazônia e por isso a chuva não será tão abrangente no início da primavera. Isso pode atrapalhar momentaneamente o início do plantio de grãos, mas com o passar da primavera, a chuva deve se regularizar sobre o interior do país. A gente vai continuar monitorando essas previsões, especialmente para a primavera, conforme for mudando as previsões também de clima e as condições de El Niño ou neutralidade climática. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Vamos falar agora um pouco da América do Sul, principalmente dos 3 principais países produtores e exportadores de soja. E olha só, no hemisfério, podemos dizer que Brasil e Paraguai tiveram recordes, ou devem ter recordes, ao final da temporada 2016-2017 para a produção e também para a exportação. A Argentina, que se anunciou durante boa parte da temporada uma quebra na produção, teve uma correção agora, tanto por parte do Departamento Norte-Americano, quanto também do órgão argentino, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, trazendo a produção para os níveis das últimas temporadas. Vamos ver agora como é que fica, então, o cenário de produção entre os 3 principais produtores. Trazendo aqui as informações, os dados são do Departamento de Agricultura norte-americano. Observe que aqui nós temos um total de produção entre os 3 países de 178 milhões e 900 mil toneladas. A Argentina, como você já conferiu nas edições do Agricultura BR, previsão subiu de 56 para 57 milhões de toneladas agora em maio. Brasil com 111 milhões e 600 mil toneladas, um recorde para o Brasil. E o Paraguai com 10 milhões e 300 mil toneladas, também recorde de produção para os paraguaios, falando da temporada 16-17. Em relação à safra 17-18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima uma redução na produção da soja do Brasil e do Paraguai e mantém o mesmo índice para a Argentina na comparação com a safra atual. Veja comigo na sua tela como deve ficar reduzida, então, a safra da América do Sul na próxima temporada. O total deve chegar a 173 milhões 400 mil toneladas. A Argentina deve manter a produção em 57 milhões, o Brasil sai da casa dos 111 milhões de toneladas estimados pelo órgão nessa safra para 107 milhões na temporada que vem e o Paraguai de uma marca superior a 10 milhões para 9 milhões e 400 mil toneladas. Na temporada 16-17, esses 3 países juntos devem embarcar 77 milhões e 200 mil toneladas. Mais uma vez, o destaque fica por conta de Brasil e Paraguai, que atingem ou devem atingir números recordes para a temporada. Veja aqui, então, os dados para Brasil, Argentina e Paraguai. Total, como eu disse, de 77 milhões e 200 mil toneladas. A Argentina mantém a sua média de 9 milhões de toneladas embarcadas ao ano. Brasil chega ao recorde de 61 milhões e 900 mil toneladas e o Paraguai, apesar de representar aí cerca de 10%, um pouco mais de 10% da exportação do Brasil, 6 milhões e 300 mil toneladas embarcadas pelo Paraguai, é sim um embarque recorde. Então, Brasil e Paraguai como os grandes destaques na exportação da temporada 2016-2017. Vamos agora falar do dólar comercial aqui no Brasil, ele que tanto influencia os negócios feitos do produto agropecuário do país, que é exportado, em especial o da soja. O dólar estava mais alto na semana passada, na casa dos R$ 3,19, mas nessa semana ele cai. E cai conforme o movimento internacional também. Aqui no Brasil, há pouco, ele vinha na casa dos 3,13. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Dólar comercial segue caindo, cai ainda mais, já vem para os R$ 3,12 mais 7, com queda no momento de 0,66%. A gente acompanha agora como que as cotações da soja no Brasil reagem a estes fatores.
Veja com a gente a seguir que a produção de milho da Argentina pode ficar até 2 milhões de toneladas acima do que estava sendo estimado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires até semana passada. Você vai conferir ainda nessa edição os efeitos das operações da Polícia Federal desta última quinta-feira no Mato Grosso do Sul e também juntamente com a atuação sobre BNDES, o que elas fizeram, essa última no dia de hoje, em relação às ações da JBS. Ainda hoje você tem essas e outras informações. E mais 3 operações de apoio aos produtores de milho do estado do Mato Grosso ocorreram nesta última quinta-feira. Teve o contrato de opção para os produtores e ainda também o leilão de Pepro e também de PEP. O caso do leilão de Pepro teve adesão total, esse incentivo foi totalmente captado pelos participantes. Quem vai falar agora a respeito de como foram esses resultados é o repórter Valdir Pacheco. O leilão realizado ontem aqui na Bolsa de Mercadoria e Cereais de Sinop superou as expectativas dos organizadores. Eu converso agora com um dos consultores da Bolsa de Mercadoria, Luiz Anacleto. Teve as três modalidades, opções, Pepro e PEP. Como é que foi o desenvolvimento ontem, Anacleto? Foi muito bom, superou até as expectativas, né, desses 3 instrumentos que aconteceu aqui na nossa Bolsa. Em relação ao contrato de opção, os 7.400 contratos que totalizam 200 mil toneladas foram todos arrematados. A um preço de aproximadamente R$ 1,10 por saco, que é o prêmio que o produtor vai ter que pagar. O segundo, que é o Pepro, né, que é um prêmio de escoamento, também trabalhamos com um volume expressivo. Esse é dividido por regiões. Na soma das 3 regiões, nós tivemos um volume negociado de 300 mil toneladas, né, prêmio suficiente para 300 mil toneladas. E o diferencial nesse leilão é que não houve deságio, né? Exatamente. Não houve deságio em função até de uma providência interessante da Conab, que aumentou a oferta e deu para amparar todos os produtores interessados nesse leilão. Está atendendo às expectativas dos produtores esses leilões? Está atendendo, sim. O objetivo o fundamento maior desse leilão é para que o produtor atinja o preço mínimo. Então, se considerar esse preço de R$ 4,20 que saiu hoje, mais o preço de mercado, ele consegue somar o preço mínimo, que é R$ 16,50. O volume maior arrematado aqui, negociado aqui na Bolsa, ele fica sempre por conta do Pepro, haja vista que nós estamos aqui no meio da nossa clientela, no meio dos produtores, então fica muito mais fácil deles comparecerem à nossa Bolsa, onde eles têm todas as informações, realizam seus cadastros. Então, o volume maior negociado realmente ficou por conta do Pepro aqui na nossa Bolsa. Ok, Anacleto, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. Bom, e a segunda safra de milho do Brasil, que até o momento tem tido um clima bem favorável e tudo indica uma produção bem cheia no país, começa agora a ter os primeiros episódios de preocupação em relação ao clima. Falta umidade do solo em regiões produtoras da região centro-oeste do país. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira se essa condição continua assim por muito tempo ou se tem chuva prevista para vir por aí. Acompanhe. Nesta sexta-feira, um ciclone extratropical começa a se formar próximo à região sul do Brasil e é esse sistema que deve mudar o tempo nos próximos dias sobre boa parte do centro-sul do Brasil e deve provocar o retorno das chuvas para algumas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste. Algumas áreas, principalmente de divisa aqui entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso e do interior de Minas Gerais, é que apresentam uma redução maior da umidade no solo. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de muita chuva ainda sobre o Rio Grande do Sul. Os temporais persistem ao longo do final de semana e só a partir do domingo é que a chuva começa a diminuir no estado gaúcho e no decorrer do domingo também a formação de uma frente fria associada ao ciclone extratropical é que deve trazer chuvas aqui sobre partes do sudeste e centro-oeste. A gente observa neste mapa aqui que a chuva ainda será muito irregular, pancadas isoladas, o volume não será tão expressivo, mas já volta a chover nas áreas que estão mais secas aqui na divisa entre Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, também
em algumas áreas do interior mineiro. Agora é durante a próxima semana que a chuva vem de uma forma mais abrangente e volumosa. Vai chover de forma generalizada aqui sobre o centro-sul do Brasil e o volume será mais significativo nas áreas que estão mais secas, aqui do interior de Minas Gerais, onde pode chover mais de 30 milímetros, no sul de Goiás também, onde tem previsão para 30 milímetros, e chove ainda mais entre o norte do Paraná, oeste de São Paulo e interior de Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ultrapassar os 50 milímetros, chegar até uns 70 milímetros em 5 dias. E no decorrer do terceiro período, entre os dias 22 e 27 de maio, a chuva retorna com um pouco mais de intensidade para o Paraná, com volumes de mais de 50 milímetros, e vai continuar chovendo em partes do sudeste e do centro-oeste, só que desta vez com baixos volumes de água. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, o retorno das chuvas, então, previsto para a maior parte do centro-sul do Brasil a partir da semana que vem. Por aqui a gente fala agora de preços, porque os valores pagos pela saca do cereal estão em queda em todo o Brasil em função da safra que vem por aí, que é bastante volumosa, o que indica até o momento. Os números mostram uma redução muito forte no preço pago pela saca na comparação com um ano atrás. É claro, ano passado foi de quebra, houve muito menos milho no mercado para ser negociado em relação àquele que vai haver nesse ano. Com isso, a queda é expressiva. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ela chega a 55% no acumulado de 12 meses. A Agricultura BR trouxe aqui para você hoje os números do levantamento do preço da saca do milho em alguns estados produtores um ano atrás e a comparação com a data atual para a gente ver essa situação, comportamento do mercado acontecendo. No dia 12 de maio de 2016, o valor médio da saca do cereal no estado gaúcho era de R$ 55,50. Se o ano não foi bom para os resultados no campo, no mercado ele foi sim positivo. Já para esse ano, a situação é inversa, bons resultados de produtividade nas lavouras e o mercado operando em baixa. O valor médio da saca do milho no estado gaúcho, na data atual, 12 de maio de 2017, já vem para R$ 25. A queda no acumulado do último ano chega a aproximadamente 55%. Em Santa Catarina, a queda também supera a marca de 50% nos últimos 12 meses. É o que você confere conosco agora. Temos aqui o mapa da região sul, Santa Catarina, forte consumidor de milho. Você observa que em 12 de maio do ano passado, valor médio de R$ 55,75 por saca. Nesse 12 de maio de 2017, a R$ 25,75 por saca, queda de 53,81%. E para a gente fechar a região sul, a queda no estado do Paraná é de cerca de 54% no valor médio pago pela saca do cereal. Veja que há um ano, o preço médio da saca de 60 quilos do milho no estado paranaense era de R$ 54. Para a data atual, 12 de maio de 2017, vem para R$ 24,75 na média, consolidando, portanto, essa baixa superior a 50% em 12 meses. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora o mercado futuro. Vamos saber como é que vem a operação na Bolsa de São Paulo. Temos aqui as posições negociadas, temos ainda negócio para a posição de maio. Tem apenas 630 contratos a R$ 27,92 por saca. E aí, com pouca referência, vem com 0,14%. Já a posição de setembro traz alguma referência, com 1.560 contratos negociados a R$ 26,70 por saca, queda de 0,67%, assim vem os negócios na Bolsa de São Paulo para a saca de milho. A gente volta a destacar agora a Argentina, mas falando da produção de milho do país, assim como a estimativa da produção de soja foi elevada, a de milho também foi pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, de acordo com o seu último levantamento de acompanhamento de safra divulgado nessa última quinta-feira. O órgão aumentou em 2 milhões de toneladas a expectativa de produção na comparação com o relatório da semana anterior. É a boa produtividade observada nas lavouras de milho da Argentina que tem feito o órgão
ampliar, portanto, as suas previsões. O rendimento médio por lá, obtido até o momento, tem sido de 147 sacas por hectare. Outra situação que também fez elevar a expectativa de produção do grão no país foi uma revisão na área plantada. A área plantada ganhou 200 mil hectares a mais em relação aos levantamentos anteriores, isso porque áreas que eram antes destinadas ao milho para produção de silagem foram contabilizadas agora como produção de milho no setor comercial. Isso, portanto, também fez elevar a expectativa de produção. Até a semana passada, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires estimava uma produção de milho no país em 37 milhões de toneladas. Agora trouxe esse número para 39 milhões. O número fica 9 milhões de toneladas acima da produção alcançada na safra 15/16, que foi de 30 milhões de toneladas, uma mudança muito grande de um ciclo para outro. Ainda falando sobre o milho na Argentina, o ritmo de colheita do cereal por lá, esse sim, anda muito fraco. Nessa última semana, andou apenas 2,7 pontos percentuais, já que os produtores dão preferência para fazer a colheita da soja no lugar do cereal. Veja comigo como que o avanço é muito pouco para a colheita do milho na Argentina, semana a semana. Até o dia 27 de abril, 25,8% da área havia sido colhida. Até a data 4 de maio, esse índice passou para 29% e até essa última quinta-feira para 31,8%. Ritmo andando muito lento, então, para a colheita por lá. Por aqui os negócios no mercado futuro de Chicago. Vamos saber como é que o milho vem trabalhando nessa sexta-feira. Temos aqui o milho em Chicago com ligeiro recuo nas posições de mais curto prazo. Posição de maio, ganha 0,13%, vem a $3,61. Posição de julho, perde 0,13%, vem a negócios a $3,68 por bushel. Setembro, posição negociada com queda de 0,19% a $3,76 o bushel. E dezembro, queda também de 0,19 a $3,86 mais 50 por bushel. Atenção, produtor, porque a gente fala agora sobre o Fundo Rural, motivo de bastante preocupação entre o setor produtivo do Brasil nestes últimos períodos. Uma reunião a portas fechadas em Brasília definiu as novas regras para o Fundo Rural. Saiba mais na reportagem de Márcia Prado. A reunião às portas fechadas foi no Ministério da Fazenda e definiu as principais regras para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. A bancada ruralista teve a garantia do ministro que na segunda-feira o governo vai editar uma medida provisória com novas alíquotas e regras para o fundo. O presidente da FPA, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, explica quais são as principais medidas. O sonho é não deixar a alíquota crescer, ao contrário, diminuir. E esses dados é que precisa estar sendo estudado, que são muitos casos diferentes no meio de uma coisa só, né? E encaminhar para que possa ser essa vantagem para o produtor e tirar esse emaranhado que é essa cobrança previdenciária até agora, que seja uma coisa mais transparente, mais simplificada, né? Eficiente para o governo poder arrecadar, mas é também vantajoso para o produtor poder pagar dentro de cadeias totalmente diferentes. São várias culturas, cada um com as suas peculiaridades. Nós tentando fazer alguma coisa mais inteligente, moderna e eficiente. Está definido, mas nós estamos brigando para o mínimo possível, né? O mínimo possível. Nós começamos com 1%. Agora até onde vai chegar, né? O governo hoje o produtor paga 2,3%. Então dentro desse espaço, toda a negociação está valendo até segunda-feira. O que nós queremos fazer é que não haja, estamos trabalhando com a remissão, estamos trabalhando com todas as alternativas, mas a principal dela é tentar fazer algo para frente, um imposto novo, uma vida nova ao produtor, esquecendo a palavra fundo rural e que tivesse esse futuro aí para frente. Então é dentro disso que nós queremos fazer. Agora, não tem jeito de esquecer, de fato, quem pagou
ser totalmente prejudicado por quem não pagou. O imposto existe, ele continua sendo corrente, né? E agora com a decisão da STF. Mas tem os ingredientes, tanto político como jurídico ainda para ser discutido. Por isso que não dá para se fechar rapidamente. Então essas 3 semanas de negociação, não é tanto tempo assim, né? 3 semanas de negociação nós queremos encerrar na segunda-feira. Bom, decisão importante, então próxima semana tem novos desdobramentos em relação ao Fundo Rural. Aqui no Agricultura BR você acompanha todos esses destaques e principalmente aí o posicionamento em relação ao produtor rural em torno dos pagamentos que terão que ser feitos. E nós vamos para um rápido intervalo comercial. No próximo bloco você acompanha com a gente mais destaques sobre a Operação Carne Fraca e ainda nessa edição informações sobre a área de plantio de trigo no estado gaúcho. Quase 2 meses depois da Operação Carne Fraca ter sido deflagrada, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, participou no Congresso de uma audiência pública que tratou dos impactos da investigação da Polícia Federal. Saiba mais na reportagem. Durante 3 horas de audiência, o ministro falou com parlamentares sobre as consequências ao setor produtivo da Operação Carne Fraca. Ele também ouviu perguntas sobre a atuação do Ministério e o trabalho para a reabertura dos mercados. Um dos autores do requerimento, o deputado Afonso Ram, lembrou o impacto nos preços dos produtos da pecuária nacional. Porque houve esse reflexo. E nas exportações nós tivemos ainda prejuízos e ainda temos. Então nós precisamos retomar essa confiança. Então o que foi dito aqui pelo ministro e pela sua equipe é que é necessário realmente fortalecer as ações com os demais países para que eles também não façam disso uma oportunidade de mercado para desvalorizar um produto nobre, produzido com eficiência, com eficácia pelos nossos pecuaristas e pelos nossos frigoríficos na área de processamento. Em sua fala, o ministro confirmou que os preços caíram e citou o exemplo da carne suína, que em Hong Kong, por exemplo, teve o preço reduzido entre 3,5% e 4%. Ele afirmou que está com viagens marcadas a países compradores da carne brasileira para falar sobre as exportações, reafirmar a qualidade dos produtos e buscar a ampliação das vendas. Na opinião do ministro, os problemas com a Operação Carne Fraca foram superados. Para ele, a retomada do mercado e dos preços é uma questão de tempo. Blairo Maggi também comentou o que mudou na atuação do Ministério depois da operação deflagrada em março pela Polícia Federal. Muitas lições, né? E uma delas nós estamos implantando, fizemos o lançamento semana passada, de um novo compliance, né? Um compliance interno nosso e também com as empresas que trabalham conosco nessa área de produtos animais. Esperamos que esse conjunto de novas normas, de novas obrigações, um novo relacionamento possa evitar o tipo de problema que nós tivemos agora. Aprendemos muito com isso, sim. Aprendemos que a gente tem que ser cada vez mais efetivo, aprendemos a importância que tem essa área da defesa animal e vegetal para a manutenção dos nossos mercados. Nós vimos que se nós não tivéssemos conseguido inverter essa posição rápida, nós teríamos instalado o caos hoje na pecuária brasileira. E o quadro Agroações de hoje traz em destaque um negócio chamado Inferno Astral. Um inferno astral do JBS que acaba envolvido e pode ser envolvido também em outra operação da Polícia Federal. E elas acontecem seguidamente, uma na quinta-feira e outra nesta sexta-feira. Nesta última quinta-feira, dia 11 de maio, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram no estado do Mato Grosso do Sul mais uma etapa da investigação lama asfáltica. E o que a empresa tem a ver com isso? É que ela investiga propinas que foram pagas em troca de incentivos fiscais no estado de Mato Grosso do Sul. E aí isso envolve a JF, que controla, entre outras empresas, a JIF e também a Eldorado Brasil Celulose, 2 empresas muito importantes dentro do estado do Mato Grosso do Sul. As investigações apontam para perdas de 150 milhões de reais em Mato Grosso do Sul por conta dessa situação. Bom, outro detalhe também que é importante, né, deixando também claramente que isso aconteceu até o ano de 2014, com o final do segundo mandato do ex-governador André Putinelli.
Agora, outra situação importante é uma outra investigação deflagrada pela Polícia Federal em relação aos recursos do BNDES, através do braço BNDES-Par, que faz participações em grandes empresas. E ele está sendo investigado por conta de fortes aportes financeiros que foram disponibilizados para uma grande empresa de proteína animal. De acordo com fontes da Polícia Federal que falaram à agência Reuters, trata-se da JBS mais uma vez. E isso tem trazido impactos para os negócios na Bolsa de São Paulo em relação às ações negociadas. Hoje já chegaram a cair pouco mais de 3%. Vamos ver os dados aqui. Nós temos aqui as ações da JBS, negócios sobre a sigla JBS e S3. Os valores estão aqui em reais. No dia 2 de maio, o valor da ação era R$ 11,05, mantinha esse valor no dia 9, uma semana depois. No dia 10, chegou ao valor mais alto desse período aqui analisado. Chegou a R$ 11,45. Nesta quinta-feira, já com o fechamento e também com os efeitos da investigação em Mato Grosso do Sul, cai para R$ 11,30 e vinha há pouco tempo caindo para R$ 10,94. Dentro desse período analisado aqui, já tem um recuo em relação aos valores das ações da JBS de 3%. Um dado importante é que esses aportes em relação a essa investigação sobre BNDES-Par ocorreram a partir de junho de 2017 e tinham como objetivo a aquisição de empresas também do ramo de frigoríficos num valor de 8 bilhões e 100 milhões de reais, de acordo com a nota da Polícia Federal que foi divulgada à imprensa na manhã de hoje. Um outro dado importante é que essa ação da PF está sendo chamada de bullisher, porque ela fazia com que as ações dessas empresas, ou desta empresa que recebeu os recursos, ela tivesse uma disparada quase que automática no valor das ações negociadas na Bolsa. Vamos saber agora como é que vem então essas posições, a posição na Bolsa de São Paulo para as ações da JBS. De acordo com as fontes que falaram com a Reuters, é essa empresa que vai sendo investigada junto com o BNDES-Par. Observe que JBS S3 cai mais um pouco agora, cai 3,18%, vem negociada a R$ 10,94, agora ao vivo trazendo o valor da ação, está sendo mais uma vez envolvida em outro caso de investigação, portanto, uma semana bem ruim para JBS. Para o setor cafeeiro do Brasil, a última notícia que rolou no mercado foi a de que o governo federal autorizou agora, por fim, a compra de café verde in natura do Vietnã pelo Brasil. Essa medida foi publicada no Diário Oficial da União da quarta-feira desta semana. O mercado reagiu negativamente logo no mesmo dia, registrando baixas nos valores do café Conilon pagos aqui no Brasil. Essa última quinta-feira, no entanto, teve uma situação inversa. O cenário voltou a subir, registrando, portanto, recuperando boa parte da perda do dia anterior. A gente acompanha agora como que o CPEA vem apurando estes valores, então, tomando como base o estado do Espírito Santo. O valor do café robusta, que vinha registrando ganhos sequentes, veja só, do dia 5 de maio para o dia 8 até o dia 9, e este último dia 10, quarta-feira, quando houve a notícia da autorização da importação, o mercado veio para baixo. A quinta-feira, no entanto, mudou o rumo dos negócios mais uma vez, elevando o valor da saca de novo para a casa dos R$ 406. Preço da saca de café robusta tipo 6, classificação peneira 13 ou acima, fechou o dia no estado capixaba R$ 406,22. A movimentação deste mês de maio tem sido de mais movimentos altistas do que baixistas. Em relação ao fechamento do mês passado, há uma alta de quase 4% já observada na comparação com o fechamento do mês de abril. Isso acontece mesmo com o cenário do café Conilon, enfrentando agora a situação de colheita em andamento, o que coloca mais produto disponível no mercado. Vale a gente lembrar que essa elevação que a gente vê acontecendo nessa primeira parte do mês de maio vem depois de um mês de muita baixa no mês passado, também seguido por um março de questões negativas, influenciados por essa proximidade de colheita.
Vamos seguir trazendo números, vamos ver agora como é que vem o café no mercado futuro, referência internacional. Você acompanha comigo aqui os dados. Café robusta em Londres, depois de 2 dias seguidos de queda, hoje tem recuperação. Posição de maio é negociada com alta, nesse momento, alta de 0,56% a 1.962 dólares a tonelada. Julho, alta de 0,35%, 1.991 dólares por tonelada. Setembro também negociado com alta de 0,44% a 2.012 dólares por tonelada. Já novembro, elevação de 0,34% a 2.018 dólares por tonelada. Portanto, negócios em elevação hoje, recuperação para o café robusta em Londres. E a safra de café arábica também já começou a ser colhida pelo Brasil. E ela é o destaque de hoje do quadro Somos Todos Produtores. Nós somos todos produtores de hoje, tem mais uma vez participação de produtores de Boa Esperança lá no interior de Minas Gerais. E nós vamos ver agora a colheita tecnificada dessa propriedade de Boa Esperança. Quem enviou foi o nosso amigo João Paulo Miranda, mandou imagens para nós aqui, fotos que foram registradas da área de produção e também a ação de colheita. Observe maquinário no campo fazendo a colheita. Ele recentemente conversou conosco e trazia a seguinte informação, que nesta propriedade dos irmãos dele, vem tudo dando muito certo em relação ao resultado da fazenda. Os resultados são superiores à última safra, portanto, resultados importantes em relação à produção de café arábica. E quem quiser participar, nós sempre lembramos, você pode mandar as suas imagens através do Facebook, do Twitter e também pelo WhatsApp. O número 67 99656 2266. Bom, por aqui vamos então falar dos preços do café arábica, no cenário físico nacional para aquele produtor que já deu início às atividades no campo. De acordo com a apuração do CPEA, os valores, tomando como base o estado de São Paulo, estão oscilando neste mês de abril. Quem compra o café está aguardando a entrada nessa nova safra e, com isso, há pouca movimentação ainda no mercado, de acordo com os operadores dessa instituição. Nessa última quinta-feira foi registrada uma perda de preço. Veja comigo na sua tela que o valor da saca de 60 quilos do grão, negociada, portanto, no estado paulista, fechou a R$ 454,18. Foi uma baixa depois do dia 10, onde houve uma elevação. Veja só no gráfico como há muita oscilação de preço por conta, portanto, dessa baixa movimentação no mercado. O pouco negócio que acontece, ele influencia desta forma, de maneira mais intensa. No acumulado do mês de maio, há uma queda notada para o valor da saca média do arábica na comparação com o mês passado, a queda é de cerca de 0,70%. Destaque agora para o café arábica negociado em Nova York, mercado futuro. Vamos saber como é que vem as posições. Café arábica tem registrado queda nos últimos dias. Nesse momento nós temos alguma recuperação, mas essa recuperação que você está vendo aqui na tela, ela sequer recupera os valores perdidos em reais pela saca em relação à queda do dólar. Observe que a posição de julho nesse momento é de mais curto prazo, que é alta de 0,48% nesta sexta-feira. A posição a $1, 34 centes a libra peso. Setembro, $1, 37 centes por libra peso, com alta de 0,43%. Já a posição de dezembro tem negócios a $1 e 40 centes, mais 60 por libra peso, com elevação de 0,46%. E no próximo bloco a gente fala da safra de laranja do Brasil, que deve ser muito cheia nessa nova temporada. Bom, e daqui a pouco aqui no Canal do Boi você tem uma grande atração. Você vai ter o Buzerá Curvelo, que vai trazer uma grande oferta para você de tourinhos, touros, doadoras, bezerros, bezerras. Daqui a pouco no Canal do Boi. Daqui a pouco a gente fala um pouco também dessa grande atração da tarde de hoje. Nós vamos para o intervalo e voltamos já.
O Fundecitrus, Fundo de Defesa da Citricultura, divulgou nesta semana a primeira estimativa da safra de laranja 2017-2018 do principal cinturão citrícola do país, que engloba o estado de São Paulo e as regiões do Triângulo e Sudoeste Mineiro. Essa expectativa mostra que a safra desta temporada pode ficar até 50% ou cerca de 50% maior na comparação com a produção passada da temporada 16-17. A safra 17-18 entra em vigor no mês de julho. Veja os números agora na tela comigo. Veja que enquanto na safra 16-17, a principal região citrícola do Brasil produziu 245.310.000 caixas de 40 quilos e 800 gramas de laranja. Para a temporada 17-18, esse volume cresce muito, cresce em 48,5%, vindo para 364.470.000 caixas. Na média histórica dos últimos 10 anos, essa estimativa atual indica uma alta de 14%. E se esse número for confirmado, ele vai ser o melhor desde a temporada 2012-2013, que teve uma produção um pouquinho acima dessa. Temporada atual de laranja do Brasil, portanto, tem a expectativa de ser a melhor das últimas 5 safras. O que garante essa boa produtividade nesse ano foi o ciclo passado, que foi de baixo rendimento dos pés da fruta. De acordo com informações do próprio Fundecitrus, entre os meses de agosto e dezembro do ano passado, a fase de emissão e pegamento das floradas foi bem favorecida por essa situação. A baixa produtividade da safra passada deixou as árvores com mais energia para garantir boa florada para a safra de laranja nessa temporada e com isso a produtividade média por árvore vai ser bem melhor. De acordo com a estimativa do Fundecitrus, tem nesta nova temporada 174.780.000 pés de laranja nesse parque citrícola do estado de São Paulo e também Minas Gerais. Vamos acompanhar na tela agora qual que é a produtividade média esperada para esse ciclo. A gente começa vendo a situação de frutos por árvore. Veja que enquanto a safra 16-17 rendeu 630 unidades de laranja por pé da fruta, para a temporada 17-18 há uma expectativa de elevar em 19,5% esse rendimento, vindo para 753 unidades. Já em relação a frutos por caixa, que é a quantidade de laranjas que são necessárias para encher uma caixa de 40 quilos e 800 gramas, isso tem uma diferença de um ano para outro. Serão necessárias mais laranjas nessa temporada para encher uma saca. Na temporada 16-17 foram precisas as 222 unidades da fruta. Para 17-18, esse número aumenta para 265 unidades. Isso acontece porque, como a produtividade média por árvore na safra passada foi menor, os frutos que vingaram ficaram maiores e por isso foram necessárias menos laranja para encher cada caixa. Nessa temporada, contudo, os frutos devem ser menores por conta da grande quantidade de laranjas por pé, que elas concorrem entre si e limitam o seu potencial de crescimento. Além disso, a queda de laranjas do pé para o chão também deve ficar maior nesta temporada, justamente por conta de uma produção mais volumosa. Isso deve retardar um pouco a finalização das atividades de colheita e, restando mais frutas no pé, elas ficam mais suscetíveis às pragas e doenças. Ainda assim, safra nova de laranja do Brasil, que começa em julho, a 17-18, tem expectativa de ser muito positiva. Por enquanto, o clima tem contribuído muito bem com esse setor. Vamos saber agora com a Nadiara como ele fica para os próximos períodos. Áreas de instabilidades associadas à formação de um sistema de baixa pressão atmosférica já trazem chuva forte e ventos mais moderados para o Rio Grande do Sul. E alerta ainda para temporais mais intensos entre esta sexta-feira e o sábado por causa da formação de um ciclone extratropical. Esse sistema deve trazer altos volumes para o Rio Grande do Sul. Por enquanto, o solo está bastante encharcado em boa parte da região sul, com índices que variam de 70% até 100%,
E agora, com essa chuva forte que deve ocorrer entre esta sexta e o final de semana, há risco até mesmo para inundações. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul. Especialmente na fronteira oeste, o volume pode ser ainda maior. Então, essa chuva traz muitos problemas para aqueles produtores que ainda estão finalizando a fase de colheita, especialmente do arroz, porque essa chuva forte atinge importantes áreas produtoras aqui do centro e oeste gaúcho. Aos poucos, Bom, você viu aí que a Nadiara trazia a previsão do tempo para a região sul do país nesta participação, falando a respeito em especial das culturas de inverno que começam a ser plantadas por lá. Já já a gente roda esse material para você de casa acompanhar, mas como a gente vinha falando sobre a safra de laranja, agora sim vamos saber o que ela diz sobre o clima para este setor. O clima que tem favorecido uma boa produtividade da laranja, especialmente no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, ainda tem garantido também bons níveis de umidade no solo até o momento, em boa parte das áreas produtoras. O índice de umidade no solo chega até 100% nesta área rosa do mapa, que cobre boa parte do estado de São Paulo. E aqui sobre o Triângulo e Sul Mineiro, o índice de umidade no solo ainda encontra-se acima dos 50%. Agora, para os próximos dias, tem previsão para o retorno da chuva sobre áreas produtoras de laranja do Sudeste. Deve voltar a chover já entre o domingo e início da próxima semana, só que as pancadas de chuva serão muito isoladas e com baixos acumulados entre São Paulo e também Minas Gerais. É no decorrer da próxima semana que a chuva retorna de forma mais abrangente e com volumes mais significativos. Inclusive aqui sobre o meio oeste paulista, o volume de água pode variar de 50 a 70 milímetros até o dia 22 agora do mês de maio. E sobre o estado de Minas Gerais, que algumas áreas apresentam déficit hídrico, o índice de chuva pode ultrapassar 30 milímetros. Então é uma chuva que beneficia bastante as áreas mais secas e ajuda na recuperação da umidade no solo. No terceiro período, a chuva volta a diminuir aqui sobre o interior mineiro, mas ainda segue abrangente entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. As áreas mais atingidas devem receber de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E essas estimativas de boa produção de laranja no Brasil já têm influenciado em queda de preços. De acordo com pesquisadores do CPEA, essa situação, juntando a outra situação de que muitos contratos já foram fechados até o fim do ano passado para entrega para a indústria, isso pode limitar os valores negociados da produção pelo produtor rural junto às indústrias fabricantes de suco de laranja. No acumulado destes últimos períodos, o valor da caixa da laranja já caiu bastante, tanto para a laranja indústria quanto aquela que é a laranja pera in natura, negociada diretamente junto ao mercado atacadista. No caso da laranja indústria, que é aquela que o produtor negocia diretamente para o setor industrial, houve uma queda bastante significativa. No fim do ano passado, início desse ano, o valor da caixa estava valendo cerca de R$ 26. Agora o preço já cai para a casa dos R$ 16. No caso da laranja de mesa, laranja pera in natura, a queda é ainda mais expressiva, sai da casa dos R$ 44 por caixa, sai da casa dos 44 no início desse ano para cerca de R$ 23 já neste mês de maio. Outro fator que tem influenciado também a queda nos valores da laranja aqui no Brasil é a baixa procura para a laranja de mesa nos últimos períodos. Toda essa situação, baixos valores, a gente acompanha na tela agora o que o CPEA tem mostrado para a gente. De acordo com o CPEA, a laranja indústria fechou esta última quinta-feira negociada em São Paulo a R$ 16,40. Como eu dizia, no fim do ano passado, início deste ano, ela operava na casa dos R$ 26. A gente pode mudar a tela agora para trazer o mercado da laranja pera in natura. Por lá, a queda tem sido diária. Nessa última quinta, a nova baixa foi anotada, com o preço vindo para R$ 21,51. É o menor valor médio mensal desde agosto do ano passado. Vamos saber como é que vem a referência agora para o suco de laranja negociado na Bolsa de Nova York. Temos aqui as posições negociadas, temos o suco de laranja com elevação nesta sexta-feira. Posição de julho vem com alta de 1,10%, posição negociada a $1,46, mais 60 por libra-peso. Setembro, alta de 0,76%, a $1,44 por libra-peso. Novembro, 0,72% de alta, a $1,45 por libra-peso, e janeiro também vem na mesma marca, $1,45 por libra-peso, com elevação de 0,72%.
Veja com a gente no próximo bloco que o estado gaúcho também dá indícios de redução na área plantada com trigo nessa nova safra. Você vai ver também as últimas informações sobre soja desta edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. E as exportações do Rio Grande do Sul durante o mês de abril voltaram a subir, com grande destaque para a soja. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Annelise Nicolotti. O agronegócio gerou para o Rio Grande do Sul 984 milhões de dólares em exportações no mês passado, o equivalente a 65% do total comercializado pelo estado gaúcho. O resultado é um aumento de 10% no valor, se comparado com o mesmo período de 2016. O bom desempenho da soja puxou os números para cima. Conforme relatório do Sistema Farsul, o crescimento da oleaginosa chega a 30%. O grupo Produtos Florestais também fechou com resultado positivo de 12,6%. Já o grupo da carne teve queda. Como esperado, a carne bovina foi a principal responsável. No acumulado desses 4 primeiros meses de 2017, o agronegócio gaúcho exportou quase 3 bilhões de dólares. A China continua sendo a grande compradora dos produtos do Rio Grande do Sul, com uma participação de 37% do total exportado. A Rússia foi o segundo maior destino em abril, com 4,17%. E os Estados Unidos respondeu por 3,85% de participação. Annelise Nicolotti para o SBA. E com o fim da safra de verão no estado gaúcho, os produtores se voltam agora à safra de inverno, sendo o trigo a cultura que tem a maior opção entre eles. De acordo com informações da Emater Gaúcha, já há uma expectativa de redução na área plantada com trigo no estado do Rio Grande do Sul nesta nova temporada. Isso acontece devido principalmente a 2 fatores: altos custos de produção e o preço pago pelo cereal, que segue bastante baixo, não remunerando de forma satisfatória o produtor rural. De acordo com a Emater, tem tido pouca movimentação há semanas no que diz respeito à compra de insumos, especialmente sementes e adubos, indicando, portanto, essa nova tendência para o estado do Rio Grande do Sul. Uma pesquisa feita pela entidade mostra uma expectativa de redução de cerca de 6,5%. Ela deve sair de 778.200 hectares da temporada passada para 727.700 hectares. Se isso for confirmado, vai ser, portanto, uma queda de 6,5%. 282 municípios produtores de trigo no Rio Grande do Sul foram consultados para fazer esse levantamento, indicando, portanto, que deve sim haver redução na área cultivada por lá. O estado do Paraná, que é o principal produtor do cereal no Brasil, já também disse que vai reduzir a área plantada. Por lá, a redução vai ser ainda maior, em cerca de 8%. Vamos acompanhar agora como estão os preços, um dos fatores que motivam os produtores a investir menos na cultura. Acompanhe comigo na sua tela o que mostra o CPEA, valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador no estado do Paraná, fechou essa última quinta-feira a R$ 613,98. No acumulado do mês de maio, até há um certo equilíbrio de preços, há uma elevação de 0,75% na comparação com o fechamento do mês passado. Já no estado do Rio Grande do Sul, mudando a tela, você acompanha a cotação em queda nestes últimos 2 dias. A quinta-feira fechou com a tonelada do trigo tipo brando a R$ 526,86. Por aqui vamos ver como é que está o mercado do trigo, o cenário internacional. Rapidamente você confere no Agricultura BR as posições negociadas. Você tem aqui as posições negociadas a partir de julho. Não temos mais negócios na posição de maio. Observe que julho vem a $4,33 por bushel, com queda de 0,11%. Setembro com recuo de 0,16% a $4,47 o bushel. E dezembro com queda de 0,16% a $4,66 o bushel. Assim vem sendo negociadas as posições neste momento. Temporais têm atingido o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira e há previsão de mais chuva no fim de semana. A Nadiara conta pra gente agora como que o clima vai se comportar e como que ele pode afetar a produção agrícola.
Áreas de instabilidades associadas à formação de um sistema de baixa pressão atmosférica já trazem chuva forte e ventos mais moderados para o Rio Grande do Sul. E alerta ainda para temporais mais intensos entre esta sexta-feira e o sábado por causa da formação de um ciclone extratropical. Esse sistema deve trazer altos volumes para o Rio Grande do Sul. Por enquanto, o solo está bastante encharcado em boa parte da região sul, com índices que variam de 70% até 100%. E agora, com essa chuva forte que deve ocorrer entre esta sexta e o final de semana, há risco até mesmo para inundações. O volume de água pode ultrapassar 100 milímetros em boa parte do Rio Grande do Sul. Especialmente na fronteira oeste, o volume pode ser ainda maior. Então, essa chuva traz muitos problemas para aqueles produtores que ainda estão finalizando a fase de colheita, especialmente do arroz, porque essa chuva forte atinge importantes áreas produtoras aqui do centro e oeste gaúcho. Aos poucos, a chuva também se espalha para o estado de Santa Catarina e Paraná, só que nesses dois estados o volume de água será menor e o risco para transtornos também é mais baixo. Essa chuva beneficia áreas produtoras de milho segunda safra do estado paranaense. No decorrer do segundo período, a chuva será mais intensa sobre o Paraná. Chove em torno de 50 milímetros no norte do estado. Já entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a chuva será menos intensa. Ocorrem pancadas bem isoladas e com baixos volumes de água. E no terceiro período, do dia 22 ao dia 27 de maio, a chuva se intensifica um pouco mais e será mais abrangente sobre o Paraná. Estão previstos volumes de água acima de 50 milímetros no estado. Isso continua mantendo o solo bastante encharcado. Entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o volume deve variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui a gente fala agora de soja e o mercado do grão em algumas regiões produtoras do Brasil. A gente começa mostrando para você a média nacional. Vamos aos preços então da saca de 60 quilos do grão, tomando como base a média dos 10 maiores estados produtores. Essa análise mostra os preços no acumulado dos últimos 2 meses, 60 dias. A gente anota um recuo nesse período de cerca de 2,5%. Vamos relembrar então como que o mercado operava. No dia 11 de março, os valores na média nacional estavam em R$ 63,27. Para o fim do mês, a queda foi muito forte. No dia 30, os valores vieram para R$ 58,52 a saca. Essa queda acontecia por conta da queda do dólar frente ao real, valores da soja em Chicago também em baixa e a proximidade da safra de soja, a colheita acontecendo no Brasil, influenciando o mercado. No dia 26 de abril, os valores já recuperavam um pouquinho, fechando a R$ 59,65. No dia 5 de maio, voltavam para a casa dos 60, fechando a R$ 61,55. E na data atual, 12 de maio, a R$ 61,67 a saca. Com isso, portanto, há um certo equilíbrio acontecendo nestes últimos períodos, mostrando que o recuo foi, em partes, recuperado. Agora a gente analisa a mesma situação, preço da soja para o Brasil, na média nacional, mas os últimos dias apenas, para ver como que o mercado tem operando recentemente. Veja que no dia 8 de maio, semana passada, os valores estavam em R$ 61,55. 8 de maio, reforçando, segunda-feira desta semana. Já na terça-feira, dia 9, vinham para R$ 62,10 e subiam ainda mais na quarta, fechando a R$ 62,15. Os últimos dias, a gente tem visto um recuo do dólar acontecendo frente ao real, que impacta no valor da soja aqui no país. Ontem, quinta-feira, o valor estava em R$ 61,67 e, por enquanto, o patamar da sexta se mantém o mesmo, registrando, portanto, alguma estabilidade, leve oscilação para cima na comparação com o início da semana. Já nos últimos 60 dias, no estado do Rio Grande do Sul, há uma ligeira queda para o valor médio da saca de 60 quilos da soja. Veja conosco, então, como é que vem os negócios no Rio Grande do Sul, média estadual, que no dia 11 de março era de R$ 66,25 a saca. No dia 4 de abril, R$ 58,50. No dia 24, no último mês, que estava em R$ 61, para subir no dia 5 de maio para R$ 65,25. Nesse dia 12, vai registrando uma nova alta frente ao dia 5, chegando a R$ 65,75. Entretanto, nos últimos 60 dias, queda de 0,75%. Agora, na semana, há uma recuperação para os valores da soja que praticamente se igualam às perdas nos últimos 60 dias, ou
pelo menos compensam essas perdas. Observe que no dia 8 estava o valor em R$ 65,25, subia na terça-feira do dia 9 para R$ 66,25 e mantinha na quarta-feira esse valor. Já nesta quinta-feira, sentiu os efeitos de um ligeiro recuo para a soja em Chicago, e como a Juliana disse, também do dólar no Brasil, caía para R$ 65,75 e volta a apresentar recuperação nesta sexta-feira, dia 12, vindo para R$ 66,75, uma alta de 0,76%. O mesmo movimento nos últimos 2 meses foi observado no estado do Paraná. Lá atrás, no mês de março, os valores da soja estavam mais elevados, mas aí, no finzinho do mês, o preço veio abaixo, influenciado por fatores como dólar e soja Chicago. Vamos acompanhar então o que aconteceu nestes últimos 2 meses por lá. Veja o movimento de baixa acontecendo para o fim do mês de março, início do mês de abril, e depois o mercado volta a se recuperar. No dia 11 de março, soja no Paraná valia R$ 66,50. No dia 7 de abril, caía para R$ 62,75 a saca, patamar que se manteve até mais ou menos o dia 25 do mês. Mês de maio começou com valorização, preço fechando a R$ 65,00 a saca no dia 5 e na data atual se mantém também neste patamar. Com isso, em 60 dias, as perdas foram amenizadas pela alta dos últimos dias, com isso a queda é de 2,25%. Para a gente fechar, a gente acompanha agora o mercado do Paraná nessa semana, como que ele operou. Totalmente estável na cotação de R$ 65,00 a saca, de 60 quilos do grão na média estadual. Você acompanha agora mais cotações do grão para o país. Bom, e vamos conferir agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Vinha com estabilidade na abertura desta edição do Agricultura BR. Vamos ver como é que vem os negócios agora, nesse momento. Amplia a queda a soja na Bolsa de Chicago. Nós temos negócios a partir da posição de julho. Julho é a posição também que tem o maior número de contratos, maior liquidez. Vem perdendo 0,23% a $9,64 o bushel. Agosto também recua 0,23%, vem a $9,65 o bushel, e setembro, posição negociada a $9,62 por bushel, queda de 0,31%. O dólar aqui no Brasil vem em queda também nesta sexta-feira. Há pouco estava a R$ 3,12. Lembrando que na semana passada ele era bem mais elevado, na casa dos R$ 3,19. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com o dólar comercial no Brasil, que segue caindo. A queda ampliou agora, nessa última hora, e chega no momento a 0,82%. Cotação da moeda norte-americana no país é no momento de R$ 3,12 mais 2. E com essa informação a gente fica por aqui nesta edição, agradecendo muito a sua companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Nós não vamos voltar às 17h20, porque você vai ter uma grande atração aqui pelo canal do Boi. Você tem o leilão Curvelo, Buzerá Curvelo, com oferta de doadoras, de touros, tourinhos, bezerros e bezerras. Durante a tarde de hoje, deve começar daqui a pouquinho. Então, fique conosco. Então, aproveito para desejar a todos boa tarde e um excelente final de semana.